imediatamente eu vi que o senhor estava atravessando a rua, o carro veio em alta velocidade, extrema alta velocidade, bateu no canto, o corpo virou, bateu no vidro e automaticamente ele voou uns 3, 4 metros de altura, assim, dando assim, extremas cambalhotas assim, e caiu no chão, estilhaçado, o carro saiu de lado ainda. O motorista ajudou? Não, o motorista saiu, conforme o carro já saiu, a traseira saiu virando assim e ele continuou em alta velocidade e não parou. A polícia acredita que o motorista estava acima da velocidade permitida, que é de 60 km por hora. Testemunhas disseram ainda que o condutor e um outro veículo participavam de um racha. Pedir para eles porem semáforo sonoro aqui, faixa de pedestre e semáforo comum. Mas até hoje nunca ninguém ouviu a gente. Vai esperar mais? Vai morrendo mais gente, olha lá. Mostra aquele lá que já foi também. Caso grave nesta segunda-feira em Campinas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia. Tá no ar o Brasil Urgente, que fala da nossa região, da sua cidade, do seu bairro, das coisas que acontecem próximas de você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia. É segunda-feira. Hoje é dia 7 de abril de 2014. Esse caso é o caso do dia hoje, é o caso que repercute em toda a nossa região, todo mundo falando desse caso absurdo registrado na nossa cidade. Hoje, por volta das 9 horas da manhã, um senhor voltava, me parece que de um posto de saúde, não é isso, Felipe Pereira? Voltava de um posto de saúde quando foi atropelado por um veículo, né, que possivelmente, segundo testemunhas, disputava um racha com outro carro na Avenida Arautos da Paz, ali é Heitor Penteado, ô Felipe Pereira? Heitor Penteado, na Arautos da Paz. Esse seria o carro envolvido. O detalhe é o seguinte, olha, segundo informações colhidas pela Guarda Municipal, que foi quem atendeu a ocorrência, um jovem de 15 anos seria o condutor do carro que acabou atingindo o idoso, o homem de 59 anos que perdeu a vida. Um adolescente de 15 anos estaria no controle desse veículo. E ainda segundo informações da Guarda Municipal, esse jovem, depois de atingir a vítima, o seu Edson, ele seguiu de carro até a casa da família. Parece que o carro foi lavado, o adolescente sumiu, né? E o carro acabou estacionado lá na casa da família. É um caso, né, que a Polícia Civil agora investiga. Me parece que a família do seu Edson, a vítima, está no 4º Distrito Policial de Campinas agora, prestando esclarecimentos, né? Enquanto a polícia tenta contato com a família do adolescente para saber se o adolescente vai se entregar. A dúvida da polícia é a seguinte: um adolescente não poderia estar conduzindo o carro, é fato. Não tem carteira de habilitação para isso. Seria o adolescente o verdadeiro condutor do carro? Primeira pergunta. Segunda pergunta: por que a família não apresentou esse adolescente até agora? E terceira pergunta: o responsável pelo veículo, né? Que envolvimento tem? Sabia que o adolescente estava com o carro ou não sabia que o adolescente estava com o carro? São perguntas que a polícia passa a tentar responder a partir de agora. A investigação acontece pelo 4º Distrito Policial de Campinas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações para você que está ligado no noticiário aqui na tela da Band. É claro, você participa pelo Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Independente de ser um adolescente de 15 anos, de ser um jovem no volante, é mais uma morte nesse trânsito que mata, em estatísticas, mais do que guerra, né? O trânsito brasileiro mata mais do que guerra. Temos mais uma vítima do trânsito violento, dessa vez o seu Edson, aos 59 anos, perdendo a sua vida na Arautos da Paz. Agora, se de fato o adolescente tiver comprovada a participação por meio do inquérito policial, e eu coloco aqui em tese, porque o caso ainda está sendo construído, nós estamos trabalhando ainda com o primeiro registro
da Guarda Municipal, se de fato o adolescente estiver envolvido, é algo mais grave ainda, e que diz respeito à impunidade, diz respeito àquilo que a gente discute todos os dias aqui, né, envolvendo menores, envolvendo gente, né, que tem idade para fazer um monte de coisa, mas não tem idade para ser punida. Tem idade para fazer um monte de coisa, mas não tem idade para ser punida. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Você pode comentar comigo no Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. E assim que a gente tiver condições, Felipe Pereira, Ney, pessoal lá em cima, nós vamos mostrar aqui a participação dos nossos telespectadores no Facebook. Antes, deixa eu ver imagens do céu de Campinas nessa segunda-feira. É uma segunda-feira de outono, parece que o céu estava bem claro agora há pouco e continua assim, né? Continua assim. Não tem nuvens escuras não tem chuva. Céu claro neste momento com o sol brilhando na cidade de Campinas, 32 graus de temperatura. A umidade relativa do ar já despencou, está em 30%, né? Indicando aí a ausência de chuva, o tempo seco, que é característica do outono. E olha, a falta de chuva que se estabelece desde o nosso verão, o mais seco dos últimos anos, ainda provoca problemas nos reservatórios. O Brasil, gente, não esquece, não. Nós estamos acompanhando aqui constantemente a condição dos reservatórios na nossa região. Tem alerta no sistema Cantareira, porque, mais uma vez, os reservatórios continuam em baixa. Mais uma vez, tem índice em baixa. Ô, Felipe Pereira, você está ao vivo comigo, é isso? Você está ao vivo? Ô, Felipe Pereira, boa tarde para você. Caiu de novo, Felipe Pereira, é isso? Reservatórios em baixa. E ó, eu vou falar um negócio para você, viu, Felipe? Falo aqui do fundo do meu coração. Não gostaria de sofrer com o que eu vou falar agora. Mas será que já não está na hora de racionar água, não, gente? Porque as autoridades já estão falando da necessidade de racionamento de água. Só que parece que o que eu estou entendendo aí, politicamente, né, os administradores não estão querendo assumir essa responsabilidade agora. O problema é que vai faltar água no inverno quando não chove mesmo. Quando a gente sabe que não vem água mesmo. Vai ser difícil recompor os reservatórios, difícil demais recompor os reservatórios. E parece que essa medida para racionar água está vindo muito tarde, hein, Felipe Pereira? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você. Quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas região, a situação realmente é de perigo já. O sistema Cantareira, que abastece 8.800.000 pessoas aqui no estado de São Paulo, está com apenas 13% da capacidade. É o menor índice em toda a história do Rio. Não dá para imaginar que sejam apenas 13% de água para um sistema que abastece aí praticamente a cidade de São Paulo e algumas cidades, inclusive aqui da região de Campinas. Fora isso, a vazão do Rio Atibaia está 60% menor do que a prevista para esse período. Outras represas já estão praticamente secas. Em algumas cidades o racionamento já acontece, como por exemplo em Valinhos, que foi ampliado inclusive o racionamento lá naquela região. E o alerta, Rodrigo, é o seguinte: o Cantareira pode secar totalmente em julho. Julho desse ano podemos não ter mais nenhum pingo d'água no sistema Cantareira. Olha, é um absurdo isso aí. É um absurdo, porque as medidas, na minha opinião, que deveriam ser tomadas, não foram tomadas. Não estou falando das preventivas para evitar isso, não. Construção de novas barragens, né? Discussão a respeito de transposição de rio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando das medidas agora, né? Emergenciais. Nós continuamos gastando água pra caramba, né? Como se não tivéssemos o problema da falta d'água. Os políticos estão muito acanhados, né? Talvez pensando na eleição, talvez. Mas precisam parar de pensar só na questão eleitoral e pensar um pouquinho também na questão importante que é fazer o trabalho preventivo agora, para que a gente não chegue em julho, não chegue no auge entre julho e agosto, auge da estiagem do inverno, sem um pingo d'água, porque o risco, como o Felipe Pereira disse, é de zerar o sistema Cantareira. É isso, Felipe Pereira? É isso, Rodrigo, ficar sem nenhuma gota d'água no sistema Cantareira em julho. É uma previsão feita aí pelos espertos nessa área, pelos entendidos dessa área. Antes era agosto,
Só que como a situação piorou, não choveu e a população ainda continua gastando muita água, a previsão agora é que em julho tudo fique seco. Eu não sei, sinceramente, por que ainda não adotaram uma reserva maior dessa água do Cantareira com rodízio, né, acontecendo de maneira correta, séria aqui na nossa região. Me parece que uma das propostas de rodízio aqui para Campinas... Gente, eu não acho legal rodízio, não, porque eu uso água na minha casa e eu dependo da mesma água que todo mundo depende. Esse aí não é que eu me sinto confortável com rodízio. É que a gente tem que analisar aqui a condição de maneira fria, né? De maneira técnica, pensando no futuro. E o futuro é agora, daqui 2 meses, sabe? Então é nisso que a gente tem que se ligar. Me parece que uma das propostas, inclusive, é suspender uma vez a cada dia da semana para uma região da cidade o abastecimento por 4 horas. Isso permitiria, inclusive, que houvesse a diminuição da vazão do sistema Cantareira para a região de Campinas no Rio Atibaia e se fizesse uma economia, né, interessante para que pelo menos a água ali do sistema Cantareira possa permanecer no mínimo do mínimo do mínimo para que depois, com as chuvas que se espera na próxima temporada de chuvas, entre outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro do ano que vem, a gente possa pelo menos ter uma melhora na condição do sistema Cantareira. É essa a expectativa. Não sei por que ainda não estamos vivendo esse período, Felipe Pereira, caros telespectadores do nosso Brasil Urgente, porque a situação é realmente lamentável, uma situação realmente muito complicada. Eu gostaria de ouvir, inclusive, a Sanasa aqui em Campinas. Agora, também não adianta só a Sanasa em Campinas tomar essa medida, é bom que fique claro, viu? Não adianta só Campinas entrar com essa medida, porque aí não adianta nada. Teria que ser aí uma discussão conjunta entre os municípios que integram o PCJ, né, e medida adotada em conjunto entre os municípios, entre as instituições responsáveis pela distribuição de água. Mas como é que vai ficar? O ônus político aí dessa medida vai ter que ser suportado nesse momento. Nós estamos falando de água. E ninguém vive sem água. Ninguém vive sem água. Essa é a realidade. Ninguém vive sem água. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Volta a preocupar a situação da água aqui na nossa região. Estou fazendo sempre esse alerta aqui para que você que está aí do outro lado economize água, se junte nessa campanha para a preservação do resto, né, do que resta da água. E é pouco, hein? É pouco. Pode vir comigo aqui. facebook.com/rodrigo.salomão.790, só acessar, mandar para cá sua mensagem. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência tem os casos de dengue e muito mais, você não sai daí. É rapidinho, eu tô te esperando, hein? Até daqui a pouco.